A maldição do antigo astronauta, o sarcófago de Palenque e o mistério do Rei Máquina. Maia, imagine uma civilização que floresceu séculos antes da chegada dos europeus às Américas. Uma cultura com conhecimentos avançadíssimos de matemática, arquitetura, astrologia e engenharia. Agora imagine que, no coração de uma selva tropical, repousa um túmulo milenar, coberto por uma escultura enigmática, repleta de símbolos e gravuras indecifráveis. Mas o que está esculpido ali não parece ser apenas um símbolo religioso ou mitológico. Parece tecnologia, um trono, não, uma nave, um foguete. Essa é a história do sarcófago de Palenque. Um artefato tão estranho, tão fora do lugar, que há décadas divide arqueólogos, historiadores e menos claro teóricos dos antigos astronautas. No centro de tudo está a imagem de um rei morto, ou um rei viajando pelo cosmos. Prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais instigantes da civilização maia, o enigma do sarcófago de Pakal, o Rei Máquina, a maldição do antigo astronauta. A cidade de Palenque, localizada no atual estado mexicano de Chiapas, é uma das joias da arqueologia maia. Erguida entre selvas densas, Palenque era um centro religioso, político e científico. Ali, no século VII, governou o rei Keinik Janaba Pakal, menos conhecido simplesmente como Pakal. O grande Pakal reinou por mais de 68 anos, um dos governos mais longos da história. Sob seu comando, Palenque floresceu. Templos colossais foram erguidos, registros astronômicos foram esculpidos em pedra e um túmulo foi construído, um túmulo que hoje intriga o mundo. Em 1952, o arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luilier fez uma descoberta que mudaria para sempre o estudo dos maias. No interior do Templo das Inscrições, ele encontrou uma escadaria secreta que levava a uma câmara funerária oculta. No centro da câmara, repousava um enorme sarcófago de pedra esculpida. Ao remover a tampa, o que ele viu o deixou sem palavras. Ali estava a imagem de Pakal reclinado, com os braços estendidos, aparentemente manipulando alavancas e comandos. Seus pés pareciam tocar pedais. Um tubo se projetava da frente de sua cabeça, e abaixo dele labaredas, chamas, um tipo de exaustão. A interpretação tradicional dizia que aquilo era uma representação simbólica da jornada do rei para o submundo maia. Mas para alguns, a imagem era clara como o dia. Pakal estava em uma nave espacial. O livro eram Os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, publicado em 1968, popularizou essa visão. Däniken acreditava que Pakal não estava apenas sendo representado espiritualmente, ele estava literalmente sendo retratado como um piloto, um viajante estelar. E ele não estava sozinho nessa teoria. Milhares de pessoas ao redor do mundo começaram a observar a imagem do sarcófago com outros olhos. E quando se olha sem o filtro do ceticismo acadêmico, é difícil ignorar as semelhanças com o que conhecemos hoje. O corpo de Pakal em posição semi-inclinada, como um astronauta durante o lançamento. Suas mãos operando controles, seus pés em pedais, a nuvem de fogo abaixo dele típica de foguetes modernos, e uma estrutura tubular que poderia ser interpretada como um sistema de respiração. Os maias teriam visto uma espaçonave, teriam sido visitados por seres de outro planeta, ou, ainda mais perturbador, teriam registrado algo que realmente aconteceu. Os maias eram obcecados pelo céu. Seus observatórios, como o de Chichén Itzá, eram capazes de medir solstícios, equinócios e eclipses com precisão que rivaliza com a astronomia moderna. Eles tinham um calendário tão exato que previa ciclos solares e lunares com séculos de antecedência. Será que esse fascínio era apenas cultural? Ou eles sabiam de algo que ainda estamos tentando entender? As pirâmides maias, como as de Palenque e Tikal, estão alinhadas com estrelas específicas, como Sirius, Órion e as Pleiades. Essas constelações, curiosamente, também são recorrentes em mitologias de outros povos antigos do Egito, a Mesopotâmia. Por que todos esses povos isolados teriam tamanha obsessão pelas mesmas estrelas? Para alguns pesquisadores alternativos, a resposta está em um contato antigo, uma visita, um ensinamento vindo do céu. E o sarcófago de Pakal seria o registro físico, visual, material dessa visita. Mas há um elemento ainda mais sinistro nessa história, o que muitos chamam de a maldição do antigo astronauta. Relatos indicam que várias pessoas envolvidas nas escavações em Palenque sofreram acidentes inexplicáveis, doenças súbitas e até mortes misteriosas.
câmeras que falharam, luzes que se apagavam, documentos extraviados. E o próprio Alberto Hughes teria relatado sonhos estranhos e presságios após abrir a tumba. Seria tudo isso coincidência? Ou os maias selaram esse túmulo com a intenção de protegê-lo ou de evitar que algo ali fosse revelado? Algumas inscrições na câmara funerária falam de uma porta entre os mundos. Outras mencionam um ciclo que deve se repetir após 13b Actuns, o que em calendário maia corresponderia a quase 5.200 anos. Estariam falando de um retorno, de uma nova visita. Outro detalhe intrigante: os restos mortais de Pacal são de um homem com estrutura óssea incompatível com os demais habitantes da região. Mais alto, mais robusto, com traços cranianos peculiares. Alguns sugerem que isso pode ser apenas resultado de deformações intencionais, uma prática comum entre os maias. Mas para os defensores da teoria do Rei Máquina, esses sinais são outra prova. Pacal não era apenas um humano, era um híbrido. E aí surge a pergunta: e se Pacal foi mais do que um rei? E se ele foi parte de uma elite iniciada, com acesso a tecnologias esquecidas? Ou, mais ousado ainda, e se Pacal foi um viajante estelar, que veio ou foi levado de volta para as estrelas? Nos últimos anos, arqueólogos usaram tecnologias como lidar para mapear a área ao redor de Palenque. Os resultados revelaram construções subterrâneas, câmaras ocultas e passagens ainda não exploradas. Alguns mapas indicam estruturas que poderiam estar interligadas por túneis abaixo do solo, quase como um centro de controle antigo. E em uma dessas passagens, fragmentos de artefatos metálicos não típicos da cultura maia foram encontrados. Nenhuma explicação oficial foi dada. Por que o silêncio? Por que, até hoje, boa parte do templo das inscrições continua inacessível ao público? A verdade é que, diante de tantas coincidências, tantas omissões e tantas imagens que desafiam nossa compreensão, o caso do sarcófago de Palenque não pode ser ignorado. Seja você cético ou curioso, é impossível olhar para aquela escultura sem sentir algo estranho, algo que pulsa através do tempo. Os maias nos deixaram um legado de conhecimento, arte e arquitetura, mas também nos deixaram perguntas, muitas perguntas. E talvez, no centro de tudo, esteja o túmulo de um rei, que não era apenas um rei. Talvez ali esteja o registro de um encontro que mudaria tudo o que sabemos sobre a origem da nossa civilização. Ou talvez um aviso, uma maldição, de que certos segredos não devem ser desenterrados. O que você acredita? O sarcófago de Pacal é apenas uma obra simbólica? Ou uma cápsula do tempo, um registro visual de algo que ultrapassa os limites da lógica, da ciência e da história oficial? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias que desafiam o impossível. Porque o passado guarda os maiores segredos do futuro.